Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Kira e eu tô aqui para fazer resenha desse livro. Eu já tenho esse livro na minha estante há bastante tempo, foi a minha mãe que me deu, inclusive, junto com alguns outros, tal. Ela gosta bastante de livro mais voltado assim para o espiritismo e tudo mais. Eu não tenho nada contra nenhum tipo de livro, assim, eu sempre leio, né? Vários tipos e tal, faço resenha aqui pra vocês. E apesar de achar esse livro assim com a capa bem bonita e tal, eu só tive esse despertar de querer ler ele agora, sabe? Depois de vários anos que eu já tenho ele. Eu tava arrumando e aí bateu assim de eu ler. Eu acho que certas coisas acontecem no momento que tem que acontecer mesmo, sabe? Não entrando muito no assunto, mas eu tô passando por uma fase bem difícil na minha vida. E em que a sensação de dor e vazio às vezes aparece e só quem sabe, só quem sente esse tipo de coisa sabe o quanto é ruim. E eu acho que esse livro me ajudou bastante. Então, além de eu fazer resenha dele pra vocês, porque eu sempre faço resenha de todos os livros, né, que eu leio e acho bons, que eu acho ruim, eu nem perco meu tempo fazendo vídeo, mas também porque esse livro de certa forma me ajudou. Bom, o nome do livro se chama A Cabana. Ele foi escrito aqui pelo William P. Young. Esse livro é da editora Arqueiro. Tá dizendo que foi um dos primeiros lugares, né, da lista dos mais vendidos do New York Times. Esse livro, gente, ele foi lançado em 2007, mas fizeram um filme dele em 2017. Eu tenho a vaga lembrança assim de eu estar no cinema e de eu ver o trailer desse filme passando, mas eu não cheguei a assistir o filme. E pra mim eu considero até que foi bom, gente, eu não ter assistido o filme, porque aí eu fazer leitura desse livro foi uma coisa assim totalmente nova, né? Porque eu não sabia o que esperar. Então, pra mim foi tudo novidade, sabe? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o livro. O livro, gente, é uma espécie de autoajuda. Eu considero ele, de certa forma, religioso, porque ele fala bastante da nossa conexão com Deus. Mas eu não acho que ele seja um livro religioso que dê para se classificar no ponto de vista assim, que esse livro é um livro evangélico, é um livro católico, é um livro espírita, não. Ele poderia ser um livro espiritualista, sabe? Porque ele fala de Deus de uma forma bem ampla, assim, e ele é mais focado na nossa conexão própria, né, com Deus, assim dizendo, do que realmente quem é Deus no universo ou focado em alguma religião, sabe? Não é focado em religiões, né? Pra deixar isso bem claro, porque eu sei que tem muita gente que critica esse livro, que fala que gente cristã não deve ler e tal, mas, gente, é tudo balela, tá? Sem contar que se você quiser ler mesmo fatos, né, da história bíblica e tal, você vai e pega uma bíblia pra ler, e não um livro, que a intenção do livro é entretenimento e autoajuda, né, gente? Então fica aí a dica antes de vocês ficarem metendo malho, né, no coitado do livro. O livro é muito bom. Ele tem essa capa bem bonita. Logo no início do livro, tipo assim, no prefácio, que é tipo a introdução do livro, conta um pouco da história do personagem principal. O nome dele é Mac. E aí conta a história um pouco dele, que ele é um homem, né, já adulto, já tem a família dele construída, da igreja e tal. Ele tem 3 filhos. E ele é uma pessoa bem religiosa, mas religiosa no quesito, assim, de tipo, de ir na igreja e tal, mas não é aquela pessoa que é totalmente entregue a Deus, né, como a esposa dele. A esposa dele tem tanta fé, mas tanta fé, gente, que ela chega ao ponto de chamar Deus de papai, né, pra você ver como é que a proximidade dessa mulher com Deus é muito grande. Ao mesmo tempo que ele acredita em Deus, ele é uma pessoa mais reservada, não é uma pessoa que procura não é uma pessoa que procura tentar se aproximar de Deus, ter uma intimidade com Deus por causa de uma coisa que aconteceu quando ele ainda era criança, né? Ele teve uma infância muito conturbada, o pai dele era alcoólatra e da igreja, gente. Então vocês imaginam uma pessoa que é crente, aqueles crente fervoroso, que sabe? E ao mesmo tempo totalmente
ligado ao consumo de álcool. Ele era muito, muito, muito agressivo com a mãe do Mac e com ele também, né? Então, assim, ele sofreu bastante com o pai dele, e pelo fato dele ter sofrido bastante, isso acabou também afastando ele desse quesito mais, assim, de de religião, gente. Vou mudar a palavra que a outra não tá querendo sair de jeito nenhum. No quesito de religião, assim, sabe? Ele acabou meio que se afastando. E aí, durante uma viagem, uma viagem comum, em família e tal, num feriado, acaba acontecendo uma coisa muito triste com ele, que é a perda da filha dele, né, a Missy. A filha dele mais novinha, a Missy, desaparece. E aí depois é descoberto que um homem raptou ela e tal, provavelmente abusou da menina, e o corpo ficou desaparecido. E no meio dessa dor e tal, e de uma profunda depressão, né, que ele entra, acontece uma coisa muito impressionante. Ele recebe, gente, uma carta na casa dele, de uma pessoa dizendo que quer encontrar ele, sendo que, tipo, tá assinado a carta como papai. E aí ele pensou o seguinte: bom, minha filha tá morta, não foi ela que mandaria, obviamente. Papai é como a minha esposa chama Deus, mas Deus me mandaria uma carta? Será mesmo que Deus mandaria uma mensagem assim? E ele ficou muito na dúvida se poderia ser Deus, né? Mas também o que mais motivou ele a ler essa carta, e principalmente ir no endereço que estava nessa carta, era que ele achou que poderia ser o assassino da filha dele, querendo, tipo, debochar da dor dele de alguma forma. E como ele queria muito que esse homem fosse pego, né, e o corpo fosse achado, ele foi atrás. Ele ficou naquela esperança de, tipo, e se eu encontrar o assassino da minha filha? E se de alguma forma eu encontrar, né, o corpo dela, pra ela finalmente ter o enterro, ter tudo direitinho e tal. Isso da carta acontece, se eu não me engano, 2 ou 3 anos depois da morte da menina. Então, assim, são períodos muito, muito difíceis pra ele, pra família dele. Mas principalmente pra ele e pros filhos dele, porque de certa forma eles se sentem culpados, né? No momento que ele se sente culpado por ter levado os filhos pra floresta, ele se sente culpado porque no momento em que a filha dele sumiu, ele foi salvar os filhos dele que estavam passeando de barco. E o barco virou, sabe aqueles barquinhos de madeira e tal? Virou no rio. Ele ficou preocupado com as crianças maiores, foi lá atrás, e quando voltou, a filha dele pequenininha não estava mais no acampamento. Então, assim, ele ficou carregando muito tempo essa culpa. E os filhos, né, mais velhos também ficavam carregando essa culpa de que, de certa forma, compartilharam para que a irmã deles sumisse, né? E fosse morta. Então, assim, a carga emocional, o peso, o sentimento de culpa, é tudo, tipo, muito, muito forte mesmo nesse livro. Não tem como você ler esse livro e não se emocionar e, de certa forma, não sentir uma ligação com o personagem e com o sentimento dele de revolta, do porquê que tinha que acontecer isso, né? Como, assim, Deus deixou acontecer essa coisa horrível com a filha dele, né? Uma criança, que pecado ela teria, né? Pra acontecer esse tipo de coisa e tal. E aí ele vai, gente, ele consegue ir na cabana, e não é o assassino que tá lá. Acontecem muitas transformações na vida dele depois que ele passa o tempo na cabana, e ele encontra 3 pessoas. Ele encontra o papai, que nesse livro é retratado como uma mulher negra, né? Sim, gente, Deus é retratado nesse livro como uma mulher. E aí muita gente também falou mal do livro exatamente por isso. Mas, gente, vocês já pararam pra pensar na perspectiva que Deus é o criador do universo, né? E que se ele fez as pessoas imagem e semelhança, então, assim, por coerência, Deus não teria sexo, não seria homem nem mulher? Vocês já pararam pra pensar nisso? Fora que o segundo ponto que é muito importante você analisar esse livro é que é o seguinte: se ele estava carregando a dor dele por ter perdido a filha, por um homem ter feito mal à filha dele, e por ele ter sofrido tanto, tanto, tanto com o pai dele na infância, você imagina como seria desconfortável a relação dele com Deus, se Deus aparecesse em forma de homem para ele. Será que ele realmente ia conseguir se abrir com ele? E a partir do momento que apareceu como uma mulher e tal, com mais idade,
fez ele se sentir mais acolhido, sabe, de certa forma. Então, eu já li em outros livros, né, que são espíritas mesmo e tal, já vi palestras também falando sobre isso, de alguns espiritualistas falando sobre isso, que Deus, ele não tem forma e que ele se mostra na forma que seria mais aceita pela pessoa que está se conectando com ele, né? Então pode aparecer uma pessoa, sei lá, no formato de criança, se você tem facilidade de falar com criança, de idoso, se você se sente conectado com pessoas idosas, ou de algum parente seu que já faleceu. Enfim, ele sempre vai tomar forma de uma pessoa, uma coisa que é muito querida pela pessoa, né? E aí, caso teve a aparição, né, de Deus, que é o papai, que veio em forma de uma mulher. Teve também o filho, né, que é Jesus, também aparece nesse livro, e ele aparece com aparência bem diferente. Ele não aparece tipo branco, alto, olhos azuis, não. Ele aparece com a aparência de muçulmano, sabe? De um homem moreno, com nariz grande, aparência assim normal, nada demais. E o personagem principal, ele até brinca, né, com isso, ele tira sarro disso, ele fala assim, nossa, eu sempre imaginei, tipo, Jesus, um homem tão bonito e tudo mais, e você não é nada disso, você é uma pessoa, tipo, tão simples, sabe? E aí Jesus fica rindo, sabe, dessas comparações e tal. E aparece também o Espírito Santo, né, que é um dos espíritos criadores também. E é bem legal, cara, porque o Espírito Santo aparece uma mulher, né, com aparência oriental, assim. Então, tipo, ele vai na cabana e encontra essas 3 pessoas que são super diferentes, mas que ele consegue se conectar com cada uma delas e principalmente reconhecer, sabe? Aonde tá a raiz dos problemas dele, principalmente da dor dele, sabe? Que foi uma coisa assim, tipo bola de neve. Não foi só um único acontecimento que deixou ele mal. Foram várias coisas. E isso somando levou ele a essa depressão, sabe? A ele querer abandonar a vida dele, ele achar que nada tinha mais sentido. E, gente, é um livro muito, muito forte, muito bonito. Eu achei a mensagem do livro muito bonita. Fala muito sobre autoconhecimento, sobre redenção, sobre você se aproximar do divino, sobre você ser mais paciente com as pessoas, a não julgar tanto a aparência das pessoas também, né? Porque se você vê os 3 espíritos que apareceram para o homem são, assim, totalmente diferentes do que nós, humanos, pensaríamos que seria. Então, só isso aí já é uma lapada na nossa cara pra gente não julgar tanto o livro pela capa, né? Não julgar tanto as pessoas pela aparência. Fora que fala muito também do sentimento de perdão e como libertar o outro, né? Desculpar uma pessoa que fez muito mal pra gente pode também libertar a gente. Então, assim, é um livro muito legal. Sério, eu recomendo vocês a lerem. Não vi o filme, gente, então não sei dizer se o filme é bom, mas se o filme for digno, assim, do livro, deve ser muito bom também. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não me esquece, gente, de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo ou com amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir aqui no canal que tem vídeo novo todos os dias. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.